Começa então a partir de agora a nossa aula de número 18, como montar circuitos em série e em paralelo. A gente fez aqui uma montagem, tá? Nós temos uma bateria, a nossa Audaz Intrépida bateria. Eu tenho aqui um disjuntor, que é para qualquer problema aqui que eu faça errado, não vai queimar nada, ele vai desligar. Esse disjuntor tipo aquele que tem na sua casa aí. Tem lá naquele quadro de força. Isso. A gente montou aqui 3 circuitos. Eu tenho aqui esse primeiro circuito aqui, tá? E esse segundo circuito, e depois eu vou ligar também um motorzinho para a gente ver o motor funcionando. Esse primeiro circuito aqui, ó, se a gente acompanhar, esquece essa parte aqui, tá? Porque aqui, isso aqui é um chicote que dá para fazer, dá para montar até 4 situações diferentes. Essa tá? parte dos fios pretos, né? O fio preto ali, agora a gente não tá? precisa... Tá meio feinho, mas esquenta a cabeça. O importante é o negócio funcionar. Então eu tenho aqui, ó, o vermelho é o positivo, tá? É esse mesmo positivo aqui que sai da bateria. O positivo vem aqui. Tananã, tananã. Dá uma olhada como é que está essa ligação aqui, ó. Dá para ver aí? Ó. Eu venho, passo por dentro da lâmpada, continuo aqui, ó, a saída, venho aqui, passo por dentro dessa lâmpada e volto para minha bateria. Esse aqui é um circuito o quê? Sério ou paralelo? Sério. Sério? Ih, perdi a caneta. Perdeu a caneta? Tem uma aqui, ó. Não, achei. Show? Então, ó, esse circuito que a gente fez aqui É o da árvore de Natal. é o da árvore de Natal. Então eu fiz aqui, ó, vou fazer até parecido, hein? A minha bateria, liguei aqui, eu tenho uma lâmpada, uma segunda lâmpada e volto na minha bateria. Relembrando lá, o que eu tinha no circuito em série? A corrente é a mesma para todos, lembra? E aí eu tenho o quê? A tensão vai variar em função da resistência de cada um. O que mais que a gente falou nisso aqui? Se eu desligasse um, desligava tudo, né? Então vamos ver se é verdade? Vamos lá. Vamos ligar. Uhul! Até que Tensão. enfim. Tanã! Não pode olhar essa parte aqui, tá? É só esse aqui, Daí esquece por enquanto. tá? Então a gente está vendo aqui, ó, eu tenho 2 lâmpadas que acenderam com uma determinada intensidade. Tá dando para ver na câmera? Tá, né? Tá vendo, ó? 2 lâmpadas aqui estão acesas com uma certa intensidade, tá? Eu vou medir agora a tensão que está chegando em cada lâmpada. Será que são iguais? Vamos ver. Primeiro eu vou medir na bateria, vamos ver com quanto que ela está. Então, pegando o multímetro lá, tá certo? O multímetro é meio desesperado. Vamos ver quanto eu tenho de tensão na bateria. Deu 12,24. Tá na hora de carregar essa bateria aqui, tá meio derrubada, hein? Tá? Mas porque a gente vai fazer, tá legal. Bom, eu tenho 12 na bateria. Eu vou dar uma descascada no fio aqui. Deixa eu ver, acho que essa aqui tá mais fácil de medir. Bom, vamos ligar. E vamos medir a tensão que eu tenho nessa lâmpada aqui. Ver se eu vou conseguir. Quanto deu? Tá variando. 5, 4... Tinha que dar 6, né? Bom, mas tudo bem. Quase, tá quase lá. 5,9. 5,9 ali. Tá? Então, vamos ver nessa outra aqui. Queria tentar abrir aqui. Tem que abrir um pouquinho ali, um pedacinho, só para poder dar o contato, Mas não né? está abrindo. Bom, a gente já viu uma coisa aqui interessante, né? Se eu desliguei a lâmpada aqui, interrompeu. Interrompeu o que prova o que você falou do circuito em série. Ver se eu consigo medir aqui. Todas elas liberam Tá tentando achar um contato ali, né? Para poder... Não, é porque, então, a hora que a gente montou, isso aqui estava fácil de vir para trás. Agora ele resolveu não vir para trás. Acontece, ao Essa... vivo Ah, acontece. consegui. Uhul! Oi? Vamos ver o outro lado aqui. Chatinho, isso aqui não quer. Espera aí que vai. Conectou, mas foi para trás, né? Tem que deixar abertinha ali uma parte mais visível para o conector do Ver se eu multímetro. consigo pegar ele por aqui. Vamos ver se vai.
Vamos ver aqui e aqui. Foi. Não, não foi não. Não? Não pegou, não conectou. Ó, Foi. 6,13. Tá? O outro tinha dado 5,9. 5,9 e tal. Somando aqui, a gente tem 12 volts. 12 volts. Tá? Vai dar uma diferençazinha, mas professor, não deu certinho, tinha que dar 6 e 6. É verdade, tinha que dar. Mas sabe por que não dá? A lâmpada, ela tem uma característica. Ela varia a resistência com o aquecimento. Tá? Se eu colocar o multímetro aqui e ficar medindo, desde a hora que eu ligo, a tensão altera. Porque quando ela desliga, a resistência dela abaixa pra caramba. A gente vai ver aqui, depois que ela estiver fria, dá em torno de 3 ohm. Quando eu esquento, chega perto de 100 ohm. Olha. Por que tem que acontecer isso? Porque o objetivo da lâmpada é emitir iluminação. Como é que eu faço para gerar energia, para gerar essa radiação de luz? Eu tenho que fazer com que o filamento dela fique incandescente. Acabou. Então, para fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Dificultar a passagem do elétron. Lembra aquela história do metrô no final da tarde? O elétron tem dificuldade para caramba para passar, ele vai raspando ali no, vamos dizer assim, vai brincando, ele vai raspando no fio, ele esquenta, tá certo? E gera iluminação. Então, quanto mais temperatura na lâmpada, maior a resistência e eu vou conseguir ter iluminação. Agora sim está dando para a gente ver claramente todas aquelas fórmulas. Então, você vê que comprova, e assim, as lâmpadas não têm a mesma resistência, tem resistências próximas, por isso que uma deu 5 e pouco e a outra compensou aqui no 6 e pouco. Tá? Na prática nunca é perfeito igual no cálculo ali. Mas a gente chegou vendo que somando essa com essa, dá perto dos 12 da bateria, então o tal do ON lá, aquele alemão, era bom pra caramba, hein? Certo? Acertou. Bom, outra coisa que a gente viu aqui, né? Se eu interromper uma lâmpada aqui, é que essa lâmpada aqui, esse conector é chatinho. Se eu desligar aqui, ó, aí depois eu nunca mais vou conseguir ligar essa lâmpada, mas vamos ver. Não vou mexer nisso não. Bom, vai. O Ulisses vai ficar muito bravo. O Ulisses é o nosso parceiro aqui que ajudou a montar isso daí, a elaborar várias partes aqui do nosso... Nossa, essa lâmpada aqui, ela tá com o vidro dela soltou. Vamos desligar esse daqui. Ó, tá vendo? Eu desconectei essa lâmpada aqui, ó, e o circuito apagou. Então o circuito em série, né? Se eu desconecto um dos elementos, o negócio deixa de funcionar. Tá certo? Isso, é o Bom, circuito em série. nós vimos aqui uma certa intensidade no funcionamento, né? Só lembrando, onde mesmo isso a gente consegue saber onde tem esse tipo de sistema no carro? Esse tipo de sistema no carro tem, por exemplo, naquele ventilador interno, que você vai variando a resistência para ganhar velocidade. Tem na ventoinha, tá? Tem normalmente nos sensores que medem temperatura, vazão. Ele normalmente tem um circuito em série lá. Tá, só para relembrar essa partezinha aí também. Tá? Bom, lembra que a gente falou, a gente fez um exemplo lá com resistência diferente, né? Vocês viram aqui, ó, marca bem o quanto que está o esclarecimento dessas lâmpadas aqui, tá? Vamos agora, eu vou desconectar essa lâmpada aqui e vou ligar essa outra lâmpada que tem resistência e potência diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Ih, ficou curta a bagaça aqui. Se tudo correr bem e acender... Tadã! Eita! Você pode não acreditar, mas essa lâmpada aqui está acesa. Cadê o... Ali, está aproximando a nossa... Dá para ver ali. Dá para ver muito. Não reclama não, estou só procurando ali. Dá para ver que ela tem um esclarecimentozinho fraquinho. Laranjinho muito discreto ali. Tá? Ela está funcionando. Ela está funcionando. Tá ligada. Agora, como essa aqui tem uma resistência diferente, ela ficou com a maior diferença de potencial. Ela deve estar aqui com uns 8, 9 volts e essa coitadinha aqui com 4. Por isso que ela acende pouco. Tá? Então lembra que a gente falou que a tensão é proporcional à resistência, tá? Se essa aqui tem uma resistência maior, ela vai acender mais, ela rouba a tensão para ela e aquela lá, coitada, fica sem nada. Ó, tem uma perguntinha aqui, olha, como é que do João Ângelo, como é que ele faz para medir corrente contínua com multímetro?
Não, nós vamos medir aqui. Vamos medir aí? Vou medir Então, nesse circuito aqui, João. Então, aguenta aí Tá? um pouquinho. Aguenta aí que nós vamos medir. A gente já vai medir. E daí estava perguntando também qual a potência das duas lâmpadas, se elas eram iguais ou não. Dessas duas aqui, são iguais. Tá? Isso aqui é a lâmpada de lanterna normal do carro. Tá? Eu não me lembro quanto tem de potência isso aqui, acho que deve ser 10 watts, uma coisa assim, eu não me lembro. E essa daqui é um pouquinho, uma potência um pouquinho maior. Essa lâmpadazinha menor aí, mas que tem tem mais potência aí, ela é mais forte. Ela também é usada em algum... Isso aqui pode ser lâmpada de painel, pode ser iluminação interna, tá? Aquela luzinha, aquela lâmpadazinha que fica você abre a porta, não tem aquela coisa, pode ser esse tipo de lâmpada aí, tá? Todas elas aqui são de aplicação de automóvel. Deixa eu ver se eu consigo medir aqui. Deve estar com 12 tudo nela. Não, 12 não, senão a outra não acenderia. Não, tá perto, deve ser uns 8 ou 9. Vamos ver se a gente consegue medir aqui quanto tá nessa... Olha lá. Deu 10. Ela tem 10 aqui, ela está roubando, está pegando para ela 10 volts do que está... Ó, está dando ao contrário porque eu liguei invertido aqui, tá? Mas não esquenta a cabeça não. Ela está roubando quase 11 volts. Quase 11. E essa coitada aqui, ó, está sobrando 1 e pouco. Por isso que ela está acendendo bem pouquinho. Só está com filamento laranjinha. Eu vou fazer aqui ó, a medição da corrente, tá? Para medir a corrente que está circulando no circuito, eu tenho que colocar o meu multímetro no meio do circuito, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó, eu interrompi o circuito, esse cabo estava ligado aqui, eu interrompi, botei a ponta preta aqui e botei a ponta positiva desse lado, tá? Já troquei de posição aqui, ó, coloquei para medir 10 amperes, tá? E vou ligar. Essa corrente vale para todo o circuito, a gente viu aqui que no circuito em série, o que muda é a tensão, a corrente é a mesma, tá? E aí a gente pode fazer aqui na parte teórica, descobrir quanto é a resistência da lâmpada, né? Sabendo que eu tenho cadê minha caneta? Eu tenho aqui o 0,35, 0,35 amperes passando por aqui. Eu sei que a tensão que a gente mediu aqui nessa eram quase 11 volts, né? Eu vou conseguir depois com aquela fórmula U igual a RI, saber que eu tenho aqui 11 volts igual a resistência vezes 0,35, eu vou saber o valor dessa resistência. Ó, já dá para ver aqui que eu dividindo 11 por 0,35, essa resistência vai dar um valor bem grande. Tá? Então a lâmpada pequenininha ela tem uma resistência muito maior do que a lâmpada maior que a gente usou. Esse daí foi o circuito em série que o Alberto acabou de mostrar. Do lado vizinho ali, que a gente tinha pedido para ninguém olhar de início. Isso, a gente está tem um circuito... vizinho aí que a gente vê em 90% do carro aí, das coisas que a gente tem em casa. Eu posso dizer que esse é um circuito mais eficaz? Não posso, né? Não posso desmerecer o depende do ponto de vista. Se você está falando em termos da iluminação... Se falha uma, não falha outra, distribui mais... Em termos de iluminação, botei mais iluminação aqui e tal. Então ele é mais... Nesse ponto, ele é mais eficaz. Depende muito do objetivo, né? Aquele ali é usado mais em medição, né? Se eu tenho sensor que vai me apresentar alguma medida e tal, eu uso mais esse circuito. Esse aqui é mais no dia a dia, vamos dizer assim. Tá? Esse circuito aqui, se a gente for transformar num desenho... Tem espaço ainda, né? Esse aqui seria mais ou menos assim, a bateria, tá? E eu tenho 3 resistências iguais que estão ligadas no circuito, tá? Então eu vou ter aqui, que aqui eu tenho uma corrente total, aqui eu tenho uma corrente I1, aqui eu vou ter uma corrente I2 e aqui eu vou ter uma corrente I3, tá? A tensão aqui vai ser os 12 volts da nossa bateria, tá certo? Então, o que tem um circuito em série? A tensão que chega em todas é a mesma tensão da bateria. E a corrente aqui é proporcional à resistência de cada uma. Tá? Vamos ver se é verdade? Vamos ver. Então, a gente tem que ver... Todas aquelas fórmulas que a gente aplicou, agora estão aqui Vamos ver a bateria com quanto está. A bateria continua, caiu um pouco, né? Está com 12 ponto... Sim, ela está trabalhando aí, tem um tempinho que está sendo alimentada. 12,11, tá? Vamos ver então.
quanto vai dar nessa lâmpada aqui. Aí. Eita! Essa aqui Mau contato. ela tem um Osmar dessa lâmpada aqui. Aí, não vou medir em você também, pronto. Não, vamos lá que tá Chata querendo trabalhar demais. hoje. Quanto deu ali? Tá invertido. Olha lá. Achou? 11.7, 11.9, ele vai caindo um pouco, né? Tá? Mas está próximo da tensão da 12. bateria. Isso. Nessa outra aqui, essas lampadinhas são tão velhas que tem que tomar cuidado com essa meio tempo. Olha lá, tá vendo? Ó? 11.9. Por que Tá? isso acontece? Estão todas chegando com a mesma Todas voltagem. chegando com a mesma tensão que está na bateria. Ah, mas não chegou exatamente. Não chegou porque eu mas- tenho variação de resistência em cada uma delas aqui, Sim. né? Porque não é. Por que Olha lá. que com Essa daqui, todas- por exemplo, você encosta nela, ela desliga. Essa aqui não quer. Não quer trabalhar. Sensível demais ela. Olha lá. Em todas elas estão... Chatinha, chatinha. Também está chegando perto do... Está chegando perto, 11. Aqui está variando. É que eu não quero forçar aqui que ela apaga. 11,6, 11,9, tá? A questão Então, é eu que tenho estão as 3 com 12 de voltagem. as três com 12 de voltagem, tá? Por que isso acontece? Porque, em função da característica do meu circuito, né? Eu tenho aqui a maneira como eles estão ligados, né? Eles estão todos submetidos à mesma tensão, certo? Aqui, ó. É como se eu pegasse esses dois lados aqui e ligasse aqui direto na bateria. Pronto. Beleza? Tá explicado. O que vai mudar aqui? Eu vou ter, como elas são teoricamente iguais, eu tenho uma corrente que está passando aqui. Aí esse valor de corrente modifica, ele se divide aqui, como elas são iguais, em 3 valores próximos para juntar de novo aqui. Tá? Vamos tentar medir a corrente aqui e depois a gente tenta medir a corrente aqui. Vamos ver se a gente vai apanhar de novo. Vamos lá, tá tudo Atenção, certo. Preto no preto, vermelho no vermelho. É, a gente já treinou antes. Vermelho embaixo, preto em cima, ali naquele no multímetro. Tananana, Eu vamos ver falei voltímetro agora aqui que acabou saindo o voltímetro. O voltímetro está dentro do multímetro aí? dentro do Vamos- multímetro você tem um voltímetro, tem um amperímetro. Amperímetro. Tá? A gente vai usar agora o amperímetro. Vamos medir a corrente aqui para ver quanto é. Um vai ali, o Vai ali, vai pretinho ali em aqui. cima e o vermelho vamos ver a corrente. Tá invertido. Se inverte, não adianta que não tem resultado. Não, tem, ele aparece um negativo, mas Negativo, não sei né? aparecer aquele menos. Tá, vamos. Quer dizer, não aparece o resultado. Então, deixa eu ver a câmera. Aí eu tenho 1,35 ampere passando aqui nessa... Na Consegue? corrente. Melhorou, né? Melhorou, melhorou. Isso. 1,35 ampere. Se é verdade aquilo que o ON fala, anota aí, 1,35, hein? Todas aquelas continhas e fórmulas É. aplicadas que chegavam no número. Qual Nesse que era a número. lâmpada mais legal para desligar aqui? Todas são chatinhas. Vamos tentar essa daqui. Aí, vamos ver nessa. Tem que dar maior ou menor a corrente? Lembra que a gente falou que eu venho aqui, ela divide, né? E aqui soma de novo. Então, na teoria, ó, se tudo der certo, Ui. a corrente aqui tem que ser menor. Tá? Na verdade, tem que ser 1/3, porque são 3 resistências Sim, iguais. sim, sim. Tinha dado 1 e pouco, né? 1,35. Vamos ver agora, atenção. Deu 0,51. Menor, Tá? Deu menor. menor. Tá? E deu próximo de 1,30. Se eu multiplicar por 3 aqui, 3 vezes 5 dá 1,5, é próximo da corrente que estava ali, O ON estava 1,36. certo. Tá? Então o ON estava certo. O cara era bom esse alemão, hein? O cara era bom. Tá comprovado Beleza? aí. Na prática, comprovado todas as aí. continhas e fórmulas usadas aqui. Circuito em série, circuito em paralelo. Então a gente comprovou tudo que a gente falou ali. Só retornando aqui, quando você fala da divisão, e medição da corrente, o que significa isso? O que a gente está colocando de fórmula, de números, do que a gente aprendeu nas aulas anteriores? Então a gente fazendo o nosso novo desenho aqui. Tem 1, 2, 3. A bateria. Um on.
tá? Eu quero saber a corrente total. Aqui, 1 sobre a resistência total vai ser igual a 1 sobre 1, mais 1 sobre 1, mais 1 sobre 1, certo? E aí eu vou ter aqui que é 1 sobre a resistência total vai ser igual a 3 sobre 1. Eu passo o R para cá, passo 1 para lá e o 3 para cá. Então vai ser o R total, eu comi bola aqui vai ser 1 dividido por 3, certo? A resistência total dá 0,33. E aí, eu vou calcular a corrente total. U igual a RI, 12 vai ser igual a resistência que eu encontrei, 0,33, vezes a corrente total que vai passar ali. Tá? Então, a corrente total vai ser igual a 12 dividido por 0,33, que vai ser 36 amperes. 36 amperes. 36 amperes, tá? Então eu tenho chegando aqui 36 amperes. Ele vai dividir por 3. Ali, mais uma só para finalizar a continha ali para a gente... Tá? Eu quero calcular a corrente 1 aqui. A corrente 1 eu tenho que ali a tensão é 12, a resistência é 1, tá? Quanto é que vai ser o I1? Então eu vou ter que 1 é igual a R1 vezes a corrente 1. Eu tenho que 12, vai ser igual a resistência de 1 aqui, certo? Vezes a corrente. Então eu tenho que a corrente aqui, 1, é igual a 12 amperes. Então eu tenho que aqui é 12 amperes, aqui como a resistência é a mesma são 12 amperes e aqui são 12 amperes. Se eu somar 12, 12, 12, dá o quê? Dá os 36. Perfeito. Tá? Bom, uma última coisa que a gente vai fazer aqui é só mostrar... o negócio meio que desandou aqui. A gente vai mostrar uma ligação de um motor e vamos colocar no meio da ligação uma resistência para simular aquela história da ventoinha, do controle de velocidade da ventoinha. Lembra que a gente falou que coloca uma resistência no meio? Então aqui, por exemplo, eu vou alimentar esse motor aqui com 12 volts, tá? Está ligado aqui em paralelo, 12 volts, direto da bateria. Vamos lá. Consegue ver aqui? Ele está funcionando numa certa velocidade. A lampinha desligou. Certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu quero que essa minha ventoinha tenha duas velocidades, tá? Essa é a velocidade máxima. Agora eu quero fazer ela ter uma velocidade menor. O que eu faço? Eu coloco uma resistência em série no circuito. Eu vou colocar, então, quem? A nossa lampadinha. Então, eu vou colocar aqui essa lâmpada aqui como resistência em série no nosso ventilador. Vamos ver o que vai acontecer. Tadã! Se não der aqueles monte de problema de novo. Não vai dar. Tudo falhar. Qualquer coisa, só a gente troca aí o vermelho no vermelho, o preto no preto. Tadã! Vamos lá, vamos ligar. Não é que funcionou? Olha lá, tá vendo o motorzinho, coitado? Não consegue nem funcionar direito. Né? Caiu tanta tensão nele que nem consegue funcionar. Tá? Mas é porque a gente não tinha uma resistência mais legal aqui para colocar, a gente colocou essa lampadinha, mas dá para ter uma ideia. Você lembra que ele funcionava bem rápido, tá? Eu coloquei uma resistência em série no circuito, o que aconteceu? Caiu a tensão nele e não funciona direito. Vamos ver então, acho que dá até para medir aqui, se ninguém se mexer. Vamos medir a tensão que está chegando nele aqui. Tensão. Tem que botar aqui, né? Senão ninguém vai ver. E você mudou ali o lado do multímetro. Você mudou o lado do multímetro ali, né? Botei em volts aqui, botou tá? em volts, tá? Sempre. Vamos ver. Olha lá, tá chegando 5 volts só nele, ó. Tá? Por isso que ele tá rodando mais devagar. Por isso que ele tá devagar. Ok? Perfeito. Beleza? Perfeito. Então, desculpa aí as falhas, mas a gente conseguiu mostrar para vocês que na prática o ON tem razão. Essa foi a nossa aula de número 18, como montar circuitos em série e paralelo. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, a sua colaboração e trazer a sua expertise aqui, o seu conhecimento para todos nós e dividir com todos nós. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, muito bom estar com vocês aqui, poder repartir um pouco que a gente sabe. E não percam os próximos, que a gente vai falar de carga e partida, falar mais de alternador, de motor de arranque, tá?
E nós vamos também, no próximo curso, tem a parte prática que é interessante, a gente identificar, por exemplo, se eu tenho um problema na fiação aqui. A gente viu que tem uma série de lâmpadas aqui que estão com mau contato, é que essas lâmpadas aqui são um pouquinho antigas, mas saber, por exemplo, como é que eu sei se esse circuito aqui tem continuidade ou não, como a gente testar os cabos, etc, etc. Acho que vai ser bem legal, vocês vão gostar. Aliás, Legal? aproveitando então o Até seu a gancho, próxima. obrigada, até a próxima então, Alberto. Educar, viva da sua paixão.